eu sou Juliana Penhorati e nesse vídeo vou te ensinar a fazer esse brinquedo educativo. O objetivo desse brinquedo é ativar a curiosidade da criança, porque ele vai puxando aqui, ó, esses elementos, então sempre vai puxando e sempre vem, né? Então a criança fica curiosa para puxar. Ativa a visão, porque é bem colorido. Ativa a audição também, porque tem um chocalho dentro, então quando balança faz barulho. Além do mais, ele ensina a criança as cores, então você pode ensinar qual é a cor vermelha, a criança vai achar o vermelho, qual é a cor verde, e assim você pode ensinar as cores para as crianças, e também pode ensinar os formatos, ó. Então a gente tem aqui um elemento que é quadrado, um elemento que é um círculo, tem um elemento que é um triângulo, e tem também a bolinha. Tá, então é um brinquedo multifuncional, foge um pouco dos brinquedos eletrônicos, ainda mais para as crianças pequenas, é importante privá-los um pouco desses brinquedos mais eletrônicos, né, da coisas mais lúdicas assim. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Se você já gostou da ideia, dá um like aqui, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vem aprender esse brinquedo bem legal. Bom, vamos encapar agora essa argola, tá? Então, eu vou inserir a agulha na argola, trago uma laçada e faço uma correntinha. E a partir daí, ó, eu vou fazer pontos baixos até encher todinha essa argola de pontos, tá? Enquanto você faz os pontos, você pode ir escondendo esse fio, porque aí você evita um arremate. Então, é só ir fazendo pontos baixos dentro da argola. Então, coloca a agulha dentro da argola, traz uma laçada e faz um ponto baixo. É interessante colocar bastante ponto baixo aqui, ó, pra não ficar aparecendo a argola, principalmente se a sua argola for diferente da cor que você tá usando. Aqui eu tô usando a argola vermelha e fio vermelho, mas se você não tiver da mesma cor, você coloca bastante ponto aqui na argola, que aí não aparece a argola dentro dos fios, tá? Então, aqui, ó, colocar mais um, tá vendo? Você vai juntando assim, ó, e vai abrindo espaço até não caber mais ponto. Prontinho. Eu vou arrematar uma das argolas, não precisa cortar o fio muito grande. Vou tirar esse fio, vou pôr na agulha de tapeçaria. E aí, vou fazer o arremate, ó, vou pular esse ponto, vou no próximo ponto, passo por baixo das duas alcinhas, levo lá pra trás. Volto pro meio do último ponto feito. E aí, o meu arremate fica bem certinho. Aí, aqui agora, eu vou dar um nozinho. E escondo o fio aqui por trás dos pontos. Mais um pouquinho, e aí tá pronto. Bom, já tem as duas argolas aqui, então uma você vai arrematar, cortar o fio, a outra você vai fazer o mesmo arremate, né, passando os fiozinhos lá por baixo dos pontos, mas vai deixar um fio longo. Agora, vamos fazer a bolinha. Eu escolhi aqui pra fazer a bolinha amarela, então vou fazer um anel mágico. E vou fazer 6 pontos dentro do anel mágico. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel mágico. Vou fazer agora a segunda carreira todinha de aumentos, então, eu vou dobrar a quantidade de pontos que tem. Vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Então, esse é meu primeiro ponto. Já fiz um nele, 2. E aí, eu faço seguindo a carreira inteira, fazendo aumento em todos os pontos.
cheguei aqui no final da carreira, eu vou fazer as 3 próximas carreiras sem aumentar nada, ou seja, com 12 pontos cada. Então, é só fazer um ponto sobre ponto pelas próximas 3 carreiras. Bom, fiz aqui as minhas 3 carreiras de 12 pontos. E agora, a última carreira, a gente vai fazer diminuição em todos os pontos. Então, a gente vai fazer 6 diminuições. Então, esse é meu primeiro. 2. 3. 4. 5. E aí, ó, pra facilitar a vida, faltando um pontinho só, a gente coloca o enchimento. Como é uma parte pequenininha, não precisa colocar muito enchimento. E aí, você pode usar um palito de churrasco ou uma pinça cirúrgica para colocar o enchimento, tá? Tá aqui, ó, só um pouquinho de enchimento. Vamos fazer mais uma diminuição. E cortar o fio. Aqui a gente vai cortar o fio longo, porque é com ele que a gente vai colocar dentro do brinquedo. Então, eu vou puxar. E vou fazer o anel invertido. Então, eu passo pela frente de todas as alcinhas. Então, sempre vai contando, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, eu costumo fazer assim, ó. Eu ponho no próximo ponto, saio no meio e dou um nozinho. Passo por dentro dessa alça. Puxo e coloco de volta aqui no miolinho e levo lá pra dentro. Aqui no meu caso, como eu vou usar esse fio ainda, eu vou sair bem aqui no meinho do anel mágico. Puxo. E aí, tá pronta a bolinha. Uma bolinha você arremata todinha e uma bolinha você deixa o fio longo. Agora, vamos fazer o triângulo. Então, eu vou fazer um anel mágico. Anel mágico com 6 pontos dentro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar o anel mágico. Faço o primeiro ponto. Vou colocar o marcador aqui pra não me perder. E aí, ó, essa segunda carreira vai ser assim, ó, um ponto sozinho, no próximo ponto, um aumento triplo, ou seja, 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, ó, 1, 2, 3. E aí, eu vou repetir um ponto, um aumento triplo até o final. Então, um ponto sozinho, um aumento triplo, 1, 2, 3. E faço isso mais uma vez. Um ponto sozinho. E aí, eu faço 1, 2 e 3. Tirei o marcador, vou fazer o primeiro ponto da terceira carreira. Coloco o marcador de volta. Agora, aqui, a gente vai fazer 2 pontos sozinho e um aumento triplo. O aumento triplo, ele vai ser sempre em cima do ponto do meio do aumento triplo de baixo. Então, aqui, ó, fiz 2 pontos, faço um aumento triplo. 1, 2, 3. Faço 3 pontos sozinho, faço um, depois outro no outro ponto, depois outro no outro ponto. E aí, faço um aumento triplo. 1, 2 e 3. Agora, faço 3 pontos sozinhos, então, um num ponto, outro no outro ponto, outro no outro ponto. E aí, chegou já a hora de fazer o aumento triplo. 1, 2 e 3. E aí, sobra o último ponto aqui, eu termino essa carreira com 18 pontos. Então, já tá formando o triângulo.
a última carreira, eu vou fazer um ponto aqui. Vou fazer 3 pontos sozinho, então, 1, 2, 3. Faço aumento triplo. 1, 2 e 3. Faço 5 pontos sozinho. Soltar o fio. Então, eu já fiz um sozinho, faço mais 4, ó. 2, 3, 4 e 5. Aí, eu faço um aumento triplo. 1, 2, 3. Faço 5 pontos. E faço aumento triplo. E aí, eu faço mais 2 pontos e acabou essa carreira. A gente vai unir agora os triângulos, tá? Mas antes eu quero mostrar como é que faz o arremate. Eu já tenho um aqui prontinho, então você vai fazer um, vai arrematar. Vai fazer o outro, não vai arrematar. Para arrematar bem bonitinho, o que você vai fazer? Você vai puxar... Mesma coisa que a gente fez com a argola. Vai colocar na agulha... Vai pular as 2 alcinhas do próximo ponto, vai no outro, no segundo ponto, coloca a agulha debaixo das 2 alcinhas, leva o fio lá pra trás. Volta com esse fio pro meio do último ponto. E aí, você acerta aqui aquele degrau que fica. Aqui, a gente vai dar um nozinho no fio. E vamos esconder aqui. Esse fio não precisa esconder muito, porque já tá dado o nozinho e vai ficar por trás. E aí, nós vamos cortar esse fio. Pronto, tá arrematado. Você vai fazer 4 peças dessa, tá? Porque a gente vai juntar uma na outra agora. Então, eu vou tirar o marcador, vou colocar avesso com avesso. E aí, vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, fechando tudo aqui. O cuidado que tem que ter é o seguinte, ó, aqui a gente terminou com 2 pontos depois do aumento triplo. Então, eu tenho que colocar a agulha no terceiro ponto depois do aumento triplo. Aqui também. Então, você vai identificar o aumento triplo, vai contar 1, 2 e vai colocar a agulha no terceiro. Então, vai colocar nesse terceiro e nesse terceiro depois do aumento triplo. E aí, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, juntando essas 2 partes. Aqui... 2, e eu vou fazendo isso para todos os pontos. Então, colocou no ponto daqui, colocou no ponto de trás. Fechou com baixíssimo. Coloca no da frente, coloca na parte de trás, traz uma laçada e faz o baixíssimo. E assim vai até o final, menos no último ponto. E aí, eu vou explicar o que faz no último ponto. Bom, ó, cheguei aqui no final, fiz 23 pontos no total, não fiz o último porque a gente vai fazer com agulha de tapeçaria. Então, aqui, ó, você vai cortar um fio longo, que é ele que a gente vai usar para colocar dentro do brinquedo. Nós vamos puxar, colocar na agulha. E aí, a gente vai passar por baixo das 2 alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que você fez. Passa o fio, puxa, e aí volta aqui, ó, pro meio do último ponto baixíssimo que você fez. E aí, teu arremate tá bem bonito. Agora, você dá um nozinho no fio. E se você quiser ele deixar ele mais certinho, você leva esse fio para a ponta aqui ou pro meio, você escolhe, tá? E aí, você vai usar esse fio mesmo para passar dentro do brinquedo. E aí, você faz outra parte igual essa e arremata. Bom, vamos fazer agora o quadrado. Então, a gente faz um anel mágico e dentro do anel mágico a gente coloca 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fechar o anel mágico. Faço o primeiro pontinho. Vou colocar o marcador. E aí, a sequência dessa segunda carreira é assim, ó, um ponto sozinho, que foi esse primeiro que eu fiz, e aí, um aumento triplo. Então, aí, eu venho no próximo e faço 3 pontos. Então, 1, 2, 3.
faço um ponto sozinho e um aumento triplo. 1, 2, 3. E repito isso até o final. Um ponto sozinho e um aumento triplo. Um ponto sozinho, e aí eu termino com um aumento triplo. 2 e 3. Tiro o marcador. Faço o primeiro ponto da última carreira, já está acabando. Faço o 1, 2 pontos sozinho, e aí eu faço um aumento triplo. Tá? Então, assim como no triângulo, o aumento triplo ele cai sempre no ponto do meio do aumento triplo da carreira anterior. Então, aqui a gente vai seguir a sequência agora de 3 pontos sozinhos e um aumento triplo. Então, eu fiz 3 pontos, agora 1, 2, 3. Faço 3 pontos sozinhos. E aí, faço 1, 2 e 3. 3 pontos sozinhos. Um aumento triplo. E aí, sobra um pontinho aqui, a gente termina essa carreira com 24 pontos. Um ponto sozinho, pronto. Vou cortar o fio. Vou cortar... Não vou cortar o fio, não, porque eu vou emendar agora. Já tenho outro ali pronto, que é esse daqui. E agora eu não vou cortar o fio desse, você vai fazer um cortar o fio. O outro você não corta o fio, porque a gente vai juntar um no outro. Aí aqui a gente vai fazer aquele mesmo arremate que a gente fez no triângulo. Então, eu passo por baixo das duas alcinhas do segundo ponto, volto pro meio do último ponto, e aí eu dou um nozinho aqui no fio e escondo ele, posso cortar. Pronto, agora eu vou cortar esses 2 fios. E vamos juntar. Então, eu vou tirar o marcador. Vou colocar avesso com avesso, a mesma coisa que a gente fez no triângulo. E aí, eu tenho que cuidar para colocar agulha no mesmo ponto de um lado ou no mesmo ponto do outro. Então, aqui, ó, aumento triplo e um sozinho. Então, aqui eu tenho o aumento triplo, um sozinho, eu vou colocar no segundo. Então, põe o dedinho aqui onde você vai colocar a agulha, para você não emendar torto. Então, traz uma laçada e vai fazer 23 pontos baixíssimos, juntando as duas partes. E no último, a gente vai fazer o arremate com a agulha. Então, você vai fazendo ponto baixíssimo até o final. Bom, eu fiz aqui os 23 pontos baixíssimos, vou cortar o fio. Esse eu vou cortar, é bem curtinho, porque eu vou arrematar, porque já fiz um outro com fio longo pra gente usar na montagem. Então, coloco na agulha, passo por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo, volto aqui no último ponto, e aí eu faço o acabamento bem bonitinho, ó. Dou um nozinho. E esse aqui eu vou jogar lá pra dentro e cortar, porque eu não quero esse fiozinho aqui, não vai me ser útil. Então, a gente tira e usa o outro fio para montar. Então, aqui, ó. Então, eu tenho um prontinho, com fio longo, e um já arrematado. Bom, agora a gente vai começar a fazer essa parte aqui, né? Essa parte maior. Então, você tem que definir que cor, a sequência de cores que você quer e por onde você vai começar e por onde você vai terminar. Tá? Aqui eu escolhi começar pelo azul e vou terminar com o vermelho. E o vermelho é a minha tampa. Então, eu vou ensinar como é que faz a tampa. Você vai fazer 9 carreiras de aumento, seguindo a sequência de amigurumi. Então, a primeira carreira você faz 6 pontos baixos dentro do anel, depois você faz 6 aumentos, depois você faz um ponto, um aumento na carreira inteira. Aí, espaça os aumentos, né? 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento, 7 pontos e um aumento. Você faz 9 carreiras, tá? Termina com 54 pontos. Aí, o que a gente vai fazer? Você vai colocar esse círculo em cima de uma folha de EVA, vai marcar com um lápis,
tá? E vai cortar um pouco menor do que esse tamanho aqui, ó. Tá vendo que tá um pouco menor? Por que que eu coloquei o EVA? Pra essa parte aqui, ó, ficar mais durinha, tá vendo, ó? Porque senão a gente coloca o enchimento e ia ficar estufado assim, ó. Não ia ficar retinho, tá? Então, pra ficar um pouco mais retinho, você corta o EVA e a gente vai colar esse EVA com a cola universal. Então, bem simples, ó, a gente vai passar a cola no EVA. E aí, é interessante que você passa no círculo todo, não só nas bordas. Vou tampar para não secar. E aí, a gente vai colocar aqui no avesso dessa parte que a gente fez, da tampa. Pronto. Agora, você pressiona um pouco, espera uns minutinhos e aí ela vai ficar bem certinha. Tá, agora é só esperar secar. Tá vendo como já fica um pouco mais firme? Então é isso, aí espera secar e a gente vai fazer a parte agora aqui de baixo. Que nada mais é do que a mesma receita da parte de cima, tá? 9 carreiras de aumento, termino com 54 pontos. Então, 6, 12, 18, 24 e aí chega até 54 pontos. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a tampa. Só que eu não vou colar agora, porque eu já vou subir a paredinha. A hora que tiver um pouquinho mais alta, eu vou colar, tá? Mas vai fazer a mesma coisa, passar a cola no EVA e colar aqui de trás. Aqui, pra gente subir essa parte, a gente vai fazer uma carreira de 54 pontos. Só pegando na alcinha de trás. Então, tá vendo? Aqui tem um nozinho, eu deixo esse nozinho lá pra trás, não vai aparecer. E aí, ó, eu tô pegando só na alcinha de trás. Então, você coloca entre as duas alcinhas do ponto baixo e aí faz o ponto baixo. Então, fica uma alcinha aqui pra fora, que é pra subir esse brinquedo. E aí, ó, não tem segredo. Aqui, a gente vai fazer 6 carreiras. Então, essa primeira carreira a gente faz pegando na alcinha de trás. E as próximas carreiras a gente vai fazer pegando nas duas alcinhas, tá? Pegando só na alcinha de trás é só agora. Depois é pegando normal. E aí, sem segredo. Bom, fiz aqui, ó, todinha a carreira pegando só na alcinha de trás. E agora, as próximas carreiras eu vou fazer normal, ó, pegando as duas alcinhas. E aí, a gente vai fazer mais 5 carreiras de azul antes de trocar de cor. Então, aqui, ó, é só um ponto sobre ponto, não tem segredo. Bom, já terminei aqui, ó, as minhas 6 carreiras de subida de azul. E agora, eu vou passar cola no EVA e colar ali no fundo. Então, vocês percebem que eu escolhi o EVA azul para o fio azul e o EVA vermelho para o fio vermelho. Mas, se você não tiver, não tem problema, você usa da cor que você tiver. O importante é que não faça os pontos muito abertos para não aparecer o EVA. Então, vamos supor, você tá usando o azul e aí aparece o EVA preto ou, sei lá, de outra cor. Se ficar com ponto muito abertinho, você consegue ver pelos pontos, tá? A cor do EVA. Então, eu sugiro que use da mesma cor. Se não tiver, tudo bem também. Usa o que você tiver. Pronto, aí aqui. Agora, a gente vai trocar de cor. Então, vou esperar secar um pouquinho para poder trocar de cor e seguir o trabalho. Bom, vou mostrar pra vocês como é que eu faço troca de cor da maneira mais simples que eu faço. Fica com um degrauzinho, ó, mas dependendo do trabalho é muito tranquilo de usar. Você pode deixar pra trás ou embaixo do braço do bichinho, por exemplo, tá? Aqui, como é um brinquedo infantil, não tem problema ficar um degrauzinho na mudança de cor. Então, eu optei por essa mais simples, que é mais rápida de fazer. Então, aqui, ó, tá faltando um ponto pra eu terminar essa carreira de azul. Eu começo o ponto com o azul e eu termino com a cor nova, que aqui no caso é o amarelo. Então, eu laço, pra fechar o ponto, eu já fecho com a cor nova. Por que isso? Porque essa alça aqui, ó, essa última laçada que a gente dá no ponto, é o que fica em cima do ponto,
tá? E aí, ao invés de fazer um ponto baixo no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo, né? E já conto esse ponto baixíssimo como um ponto. Então, quando eu der a volta toda e chegar aqui, eu tenho que fazer um ponto em cima desse ponto baixíssimo. E aqui eu sigo, ó, fazendo pontos baixos normal. Já tô aqui, ó, escondendo os 2 fios. Dou uma puxadinha neles, pra ficar bem certinho ali. Escondo por uns 4, 5 pontos e já tá bom. E aí, eu sigo a carreira inteira fazendo dessa mesma cor. Ó, tô chegando aqui no final da carreira, então aqui, ó, essa alcinha deitadinha é o baixíssimo que a gente fez na troca de cor. Então, eu faço meu último ponto. E o primeiro da próxima carreira de amarelo, eu faço dentro do ponto baixíssimo. Ponto baixo normal. E aí, eu sigo agora sempre fazendo pontos baixos. E aí, é só seguir a carreira fazendo pontos baixos. Aqui a gente vai fazer 6 carreiras de pontos baixos. Bom, eu vou mostrar mais uma troca de cor. Então, eu terminei aqui, ó, a minha última carreira antes de trocar de cor. Eu cortei o fio, vou colocar aqui na agulha de tapeçaria. Vou pular o próximo ponto, vou colocar a agulha embaixo do segundo ponto, né, das 2 alcinhas do segundo ponto, levo o fio lá pra trás. Coloco esse fio, ó, no meio do último ponto feito, e aí, o que eu tenho aqui, ó? Eu imito, com a agulha de tapeçaria, eu imito essa alcinha do ponto baixo. E aí, eu diminuo o degrau que fica entre o último ponto e o primeiro ponto da carreira. E aí, eu escondo esse fio por algumas alcinhas aqui de trás, pra gente poder pegar a nova cor. Pronto. Então, aqui a gente tem um arremate com agulha de tapeçaria antes de trocar de cor. E aí, você tem 2 maneiras de começar com a nova cor, tá? A primeira delas, e inclusive você pode começar em qualquer lugar aqui da carreira, não necessariamente no mesmo lugar que você fez o arremate, mas aqui eu vou deixar porque eu quero comparar essas 2 trocas de cor, tá? A primeira delas, que é a mais comum, você insere a agulha no ponto, traz uma laçada, faz uma correntinha. Isso só para prender o fio, tá bom? E aí, nesse mesmo ponto, você faz um ponto baixo, e aí a gente vai ignorar essa correntinha, como se a gente não tivesse feito. Então, quando a gente der a volta, a gente vai inserir a agulha no primeiro ponto baixo feito, e não na correntinha. E aí, você segue fazendo os pontos baixos normalmente, ó. E aí, vocês podem ver que eu já estou escondendo aqui, ó, esse fio, essa ponta, para depois não ter que fazer mais um arremate. Então, essa é uma das formas de começar, mas a forma que eu mais uso, que eu gosto mais, é o seguinte: eu faço um nó corrediço na agulha como se eu fosse começar a fazer correntinha, tá? Aí, eu insiro a agulha no ponto, trago uma laçada e já faço um ponto baixo. Então, eu não tenho a correntinha, tá? Já começo com um ponto baixo mesmo. E aí, eu sigo fazendo os pontos baixos normalmente, e aí, a hora que chegar lá do outro lado, eu mostro como é que a gente continua. Eu cheguei aqui, ó, no final da carreira, faço normalmente o meu último ponto, e o primeiro ponto, ó, eu vou inserir no ponto baixo normal, ó. Então, aqui tem um nozinho, então não é no nozinho, é em cima do ponto baixo mesmo, ó. E aí, eu faço ponto baixo normal, ó. E aí, eu sigo a carreira. Se você quiser, você já pode esconder também esse fio para garantir que ele não solte. Então, você também vai escondendo por uns 2, 3, no máximo 5 pontos, já é mais do que o suficiente. E aí, segue normalmente fazendo a sua carreira, ó. E aí, ó, eu vou mostrar pra vocês a diferença entre uma troca de cor com ponto baixíssimo e a troca de cor com o arremate. Bom, aqui eu já estou com o corpo pronto, tá? Então, são 6 carreiras de azul, 6 de amarelo, 6 de verde, 6 de vermelho. E agora, a gente vai montar o brinquedo, tá? A gente vai precisar de canudo. Esse aqui é uma daquelas varetas de balão, mas pode ser canudo de papel, canudo de plástico mesmo. E a gente vai cortar esse canudo do tamanho interno do corpo do brinquedo, tá? Então, eu já cortei aqui, ó. Você vai medir no tamanho dessa parte interna e vai cortar, tá?
E aí, a gente vai colocar primeiro o elemento verde no azul. Então, lembra que a gente deixou um sem fio e o outro com um fio longo pra gente poder montar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a agulha nesse fio, ou o fio na agulha, e vamos colocar aqui, ó, entre a terceira e a quarta carreira de cada cor, tá? Então, quando eu vier aqui, vai ser entre a terceira e quarta, aqui entre a terceira e quarta. Então, você vai colocar esse fio aqui por dentro e vai puxar, tá? Você pode ir fazendo isso conforme você faz as cores, mas eu acho melhor fazer no final para não ficar trabalhando com isso aqui pendurado. E aí, agora eu vou trocar de agulha, mas se você não tiver agulha igual eu tenho aqui, você pode usar agulha de tapeçaria mesmo, que também dá certo. Eu tenho uma agulha de boneca aqui, ó, que ela é bem longa. É ela que eu vou usar, tá? Eu vou pegar o canudo que eu cortei e vou passar esse fio por dentro do canudo, ó. Esse canudo vai ficar lá por dentro. Vou pôr de novo a minha agulha de tapeçaria aqui. Vou posicionar o canudo em linha reta, tá vendo, ó, do outro lado. E aí, vou passar também aqui, ó, entre a terceira e quarta carreira de azul. E lá está o canudo. Por quê? Pra que serve o canudo? Para não ficar saindo o enchimento conforme a gente puxa, tá? Então, o enchimento não vai ficar dentro do canudo, e aí a gente puxa esse fiozinho pra criança brincar, e aí não fica soltando o fiozinho. Eu deixei mais ou menos aqui, ó, 24 centímetros de fio, mas você pode deixar maior ou menor, tá? Então, aqui mais ou menos. Vim aqui com 24 centímetros, e aí você vai costurar nesse outro triângulo aqui, ó. Então, você vai colocar aqui. Eu marquei os 24 centímetros aqui. E aí, eu vou dar um nó. Puxo e aí escondo o fio lá pra dentro. E aí, eu posso cortar esse fio, tá? Então, a primeira parte a gente já tem aqui. E aí, a gente vai colocar enchimento. E aí, ó, você tem que colocar o enchimento embaixo do canudo. Não precisa colocar muito enchimento, porque como é brinquedo para criança, é bom que ele fique bem macio. Tá? Vai puxando, tá? Pra ficar bem certinho. Coloca mais um pouco de enchimento. Tá? E aí, a gente prende a próxima parte. A outra cor que eu vou colocar é o vermelho. Então, aqui, eu vou medir novamente, vou cortar mais um pedacinho. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar a agulha de tapeçaria no fio vermelho, ó. Vou escolher, eu tentei sempre mudar a posição, tá, ó. Então, vou colocar aqui, entre a terceira e quarta carreira de amarelo. Vou trocar de agulha porque fica mais fácil, então, eu vou colocar na agulha de boneca. Passo por dentro do canudo. Volto com a agulha de tapeçaria. E aí, vou ajeitar, ó. Eu vou esticar esse canudo e vou deixar ele bem do lado oposto da parte que entrou aqui, ó, pra ficar retinho. Então, eu posiciono e com a agulha de tapeçaria eu passo entre a terceira e quarta carreira de amarelo, né? E aí, eu costuro, eu meço mais ou menos 24 centímetros. Deixa eu pôr esse fio pra lá. Eu vou medir aqui mais ou menos 24 centímetros, que dá aqui.
E aí, vou costurar na outra argola. E aí, eu escondo esse fio. E aí, eu corto o fio. Agora, eu vou colocar mais enchimento. Então, sempre quando eu for colocar enchimento, eu tenho que deixar esse canudo esticadinho. Aí, como a gente chegou aqui no meio do corpo, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu disquinho de chocalho, ó. Então, eu só ponho ele aqui em cima, e aí faço o mesmo processo que a gente fez com o triângulo e com a argola, eu vou fazer com a bolinha e com o quadrado. Bom, eu terminei aqui de colocar todos os elementos, ó. O cuidado que a gente tem que ter na hora de encher o corpo é não inclinar o canudo, tá? Ele tem que ficar na horizontal. Então, conforme você vai colocando o enchimento, você vai garantindo que o canudo esteja na horizontal. E agora, ó, eu peguei o fio vermelho, né, daqui que eu terminei. E agora eu vou costurar a tampa. Então, eu vou posicionar a tampa aqui. E aí, a costura vai ser assim, ó, eu pego 2 alças do corpo, uma alça só da tampa. E puxo. Pego 2 alças do corpo, uma alça da tampa e puxo. 2 alças do corpo, uma da tampa e garantindo sempre que eu tô pegando todos os pontos, tá? Então, eu não posso pular ponto nem no corpo e não posso pular ponto na tampa. Então, por que que eu tô deixando aquela alcinha aqui de fora? Porque a gente vai ficar com um acabamento parecido com essa parte aqui de baixo, tá? Então, por isso que eu tô pegando 2 alças daqui e uma alça só da tampa, e aí você faz essa volta toda, dá um nó no fio e está pronto o brinquedo.